um vídeo meu que pulou em outras redes, mas não no YouTube. Então pode ter gente que não viu. Deixa eu, peraí. Aí, vou produzir conteúdo com base em conteúdo que eu já fiz. Assim que é bom, cara. Assim que é o jeito que é que nem corte. Um troço que tu já fez, faz de novo, foda-se. O importante é baixar o nível. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Estão vendo esse descampado aqui atrás? Esse descampado. Esse estacionamento gigante aqui. Então, aqui ficava um fliperama, que eu passava a minha infância inteira. Aqui foi o lugar que eu cresci. Tinha um fliperama, mais pra lá tinha umas cabanas e tal. Aí quando a gente começou a namorar as meninas, papapá, a gente ia pra lá. Aqui tinha um palco, esse lugar aqui que não tem mais nada também. Agora tem um clube ali, sei lá o que é. E tem um carro me atropelando. Aqui tinha um palco com show de graça, saca? Esse lugar aqui, isso aqui se chama Capão Novo. Isso aqui nos anos 80, 90. 80, 90. A especulação imobiliária aqui queria vender imóvel. Aí eles botaram grana. Então tinha show, sabe? Show internacional não. Mas show a nível nacional tinha de graça. Era de graça. Chegava, não tinha nem entrada, cara. Sentava aqui e assistia. E aí depois ia jogar fliperama. Tem um filósofo que eu gosto bastante chamado Henri Bergson, que ele fala muita coisa. Mas uma das coisas que ele fala é de que memória é ação. E eu cheguei aqui, eu tô pisando provavelmente no que foi o fliperama que eu passei a minha infância toda jogando. E eu tô com vontade de jogar Street Fighter. Tô com vontade de jogar Mortal Kombat, jogar com meu pai também já morreu. Vida passa, galera. Vida passa. A única certeza da vida é a ruína. E a ruína faz nascer outras coisas também. Então é isso aí. Mas é uma sensação muito complicada. É um misto de alegria pela saudade e um grande vazio, como isso aqui atrás. Bom final, né? Bom final. Como alguém disse assim, da putaria à depressão. Porque tem uma coisa interessante, agora vamos falar sério. Muitas culturas, elas veneram a ancestralidade. Quem lembra de você até os 4 anos de idade são as pessoas que te criou, em figuras guia. Porque isso é uma coisa que o individualismo ocidental, ele não entende, ele rejeita. A gente sempre pensa as coisas muito a partir do eu, né? As minhas memórias, as minhas coisas, eu. E tem um detalhe interessante, que é o seguinte: você não é o guardião das suas memórias, são os outros. Por exemplo, até mais ou menos os 4 anos de idade, você não lembra porra nenhuma. Seus pais, avós, tios, cuidadores em geral, sei lá. Quem criou vocês até os 4 anos de idade é quem lembra quem vocês eram. É quem lembra quem vocês foram. Ou ainda são. Isso é uma coisa que eu fico, às vezes, eu fico pensando assim, tipo, por exemplo, quando você perde os seus pais, você perdeu também a sua própria memória. Parte de quem você era e que só os seus pais têm condições de lembrar, se foi. Sacou? Por isso que eles são figuras guia em várias culturas. Por isso que os antepassados são importantes, porque eles nos lembram quem nós somos. Nós sozinhos não temos condições de dizer quem nós somos. Nós precisamos dos outros para ajudar. Então, quando a gente já perde pai e mãe, em partes a gente já perdeu a gente. Em partes a gente já perdeu a gente. Só que a gente tem a importante função, para aqueles que viraram pais, de ser o guardião da memória dos filhos. E esse processo vai. Entende? Eu tenho uma relação maravilhosa com a minha filha. Mas será que ela vai lembrar? Ela vai. Ok, o afeto, o sentimento, algumas memórias pontuais vão existir. Mas a lembrança mesmo de tudo aquilo que a gente fez, se divertiu, aqueles momentos que foram mágicos, quem tem essa memória sou eu. Não vai ser ela. Assim como a minha mãe, provavelmente lembra, meu pai já morreu, minha mãe está viva. Ela lembra de coisas minhas que eu não tenho condições nenhuma de lembrar, momentos que foram muito significantes para nós dois, mas eu não lembro. Eu preciso de alguém que diga para mim que esses momentos existiram. E esses momentos, eles me dão um senso de pertença, eles me colocam no mundo, eles me situam no mundo. Eu só sou o que sou a partir de um mundo que os outros conseguem revelar para mim. Por isso que eu tenho asco dessa lógica de coach, dessa lógica autoajuda,
que está sempre dizendo que basta você mudar o seu mindset, que você vai pensar de outra forma e que as coisas vão ser de outra coisa. Blá, blá. Ok, tudo bem que às vezes a gente encasqueta algumas coisas e basta a gente, né, se recondicionar em alguns tópicos e tal. Mas a grande verdade é que sozinho a gente faz porra nenhuma. A gente é incapaz, inclusive, de ter memórias sozinho. Até porque memórias são construídas com alguém. E o filósofo que eu cito ali, Bergson, tem um livro famoso chamado Matéria e Memória, e ele fala várias coisas sobre memória e tal, mas quando ele pensa que memória é ação, eu acho isso muito bacana, porque eu sempre dava esse exemplo em sala de aula para os alunos, que é um exemplo que eu acho fácil, que é quando, sei lá, você está na cozinha, e aí você sabe, precisa buscar um negócio que ficou no quarto. Sei lá, celular, sei lá, qualquer coisa. Eu vou buscar algo que tá no quarto. E aí quando tu tá no meio do caminho, e tu chegou no quarto, tu esqueceu o que tu foi buscar. Aí o que tu faz? Tu refaz o processo, tu refaz a caminhada. Quando tu tá no meio daquela caminhada e refazendo os gestos, tu lembra de novo o que tu tinha que buscar, e aí finalmente tu vai lá e pega as coisas. Isso tu não esquecer pela segunda vez. Isso é muito interessante, sobre o quanto que a memória não é essa coisa assim que fica lá dentro, armazenada, como se fosse um banco de dados. Não, ela vai se modificando e se atualizando conforme você age no mundo. E a ação no mundo, conforme com aquilo que você interage, conforme a sua interação, ela volta. Quem aqui já não passou por aquela experiência de sentir um cheiro que quase que desbloqueia uma DLC, né? Que é aquela memória que você nem tinha mais. Aí você sentiu um cheiro, putz, isso aqui me lembrou um negócio que eu nem mais lembrava que eu lembrava, ou que chegou num lugar, ou que viu um negócio. Que eu vou dar um exemplo bem bom para vocês. Eu fui nessa praia onde eu cresci, chamada Capão Novo. É uma praia que basicamente até hoje eu quero voltar. Voltar não, porque ela hoje é uma praia super. É uma praia de velho, calma e tal. Quando eu tava lá, era uma praia que tinha muita grana, tinha muita coisa acontecendo. Eu tenho uma espécie de memória idílica sobre isso. E eu fui visitar o prédio onde eu cresci, né? E eu olhei para cima e eu vi que tem as chaminés, que como Rio Grande do Sul, você sabe, né? Os apartamentos têm churrasqueira. Então tem as chaminés lá em cima. E aí eu lembrei, cara, eu desbloqueei uma memória de que eu olhava para aquelas chaminés no alto e eu imaginava o Batman lá no telhado. Pô, eu tinha 5 anos. Eu imaginava o Batman lá em cima. Outra coisa que eu desbloqueei, eu vi a placa, tem uma placa de pedra na frente do prédio, e aí eu lembrei que eu tava com a minha mãe, eu devia de ter de novo 4, 5 anos, eu tava com a minha mãe e falei que eu tava com tanta saudade da praia, que quando eu voltasse eu ia lamber, eu ia dar um beijo, não é lamber, ia dar um beijo naquela placa. E eu fiz isso, eu lembrei. Depois, quando eu voltei, de fato, eu fui lá e dei um beijo. Até não sei se existiu foto disso e tal, e se perdeu. Mas essas memórias só vieram porque eu cheguei lá nos lugares, tal. Isso tudo, eu tô falando aqui muito a nível individual, tô falando de mim, né? Mas eu fico pensando o estrago a nível social de uma sociedade que não tem mais tempo para ter memórias, que não reconhece a importância do outro ser o guardião da memória, e a gente não tem mais tempo de andar a esmo e deixar que as memórias venham ao natural. Tudo é uma lógica de registro, porque tem que ter foto, tem que ter vídeo, tem coisa que tu nunca mais vai rever nem olhar. Enfim, isso que pira, né? Caindo numa pira aqui que... Senti isso quando meus avós faleceram. Uma parte das memórias sobre mim, minha identidade se foi com eles e a memória deles continua através de mim. É, exato. E quando você quer voltar para um lugar que já não existe? Mas é o meu caso, né? É o meu caso. Não existe mais aquilo que eu tinha quando era criança. Link, sou um jovem de quase 20 anos, sozinho, bêbado e fumante. Acabo de voltar do bar com amigos, agora sinto apenas a desesperança. Amo o seu canal. Mas isso tudo que eu tô falando não é desesperançoso, assim. Sei lá, é uma melancolia saudável da vida. Melancolia é saudável. A gente não pode também ficar patologizando a melancolia, sacou? A melancolia, em alguma dose, é saudável. É normal a gente volta e ficar melancólico com essas paradas e tal. De boa. Porra, botei a galera pra chorar, né? Botei a galera pra chorar. Pronto. Esse é o meu dom. Vamos combinar que é só aqui no Corinho Sarjeta que a gente vai rapidamente de candelabro italiano para depressão de fim de noite, né? Tá lá o pessoal rindo, falando de putaria, aí de repente entra um negócio assim, e aí tu fica, porra, precisava. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.